A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas João não se importava. Ele carregava o peso de um mundo que ainda lutava para ser visto. Quando a porta da mansão em Sintra se abriu com um rangido que ecoou como um segredo revelado, o homem à sua frente o encarou com olhos que pareciam carregar o fardo de uma fortuna invisível, ou de uma ruína absoluta. Doações. Aqui? Você deve estar enganado, rapaz. Eu não dou esmolas a mendigos disfarçados de salvadores. João sentiu o ar gelar em seus pulmões, mas ergueu o queixo, o broche arco-íris em sua lapela brilhando como uma bandeira de guerra sob a luz fraca do sol. Ele era um voluntário de 28 anos na Associação Arco-Íris de Lisboa, uma organização que lutava pelos direitos LGBT em um Portugal que, apesar de progressista, ainda sussurrava preconceitos nas sombras das tabernas antigas. Naquela tarde de outono, ele havia batido em dezenas de portas nas colinas de Sintra, pedindo contribuições para o abrigo de jovens que eram expulsos de casa. A maioria das portas se fechava com sorrisos educados. Esta, no entanto, se abriu para um confronto que ele não esperava. O homem, Ricardo, como João descobriria em minutos, era alto, com ombros largos que preenchiam o casaco de tweed gasto, cabelos pretos salpicados de grisalho e uma mandíbula que parecia esculpida em granito português. Aos 35 anos, ele exalava a aura de um herdeiro de império, daqueles que frequentam jantares no Chiado e colecionam vinhos do Douro. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos como o tejo ao entardecer, traíam uma rachadura profunda, um vazio que João, com sua intuição afiada de quem sobrevivera a olhares de desprezo, reconheceu imediatamente. Não sou mendigo, senhor, rebateu João, sua voz firme apesar do tremor nas mãos frias. Sou apenas alguém que acredita que uma moeda pode salvar uma vida. E você, pelo que vejo, tem mais do que o suficiente para poupar. Ricardo riu, um som seco e amargo que reverberou pelas paredes adornadas com quadros empoeirados de antepassados. Mais do que o suficiente. Você é ingênuo, não é? Entre, se quiser insistir nessa loucura. Mas não espere que eu abra minha carteira para causas que não entendo. Ele se afastou da porta, deixando-a entreaberta como uma provocação. João hesitou por um segundo, o instinto lhe dizia para fugir, para voltar à chuva e à segurança das ruas movimentadas. Mas algo na vulnerabilidade disfarçada de Ricardo puxou para dentro, como se o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, tivesse armado uma armadilha romântica disfarçada de caridade. O interior da mansão era um labirinto de opulência decadente, tapetes persas desbotados, candelabros de cristal que pendiam como lágrimas congeladas, e uma lareira onde o fogo crepitava fracamente, lutando contra o frio que se infiltrava pelas janelas altas. Ricardo gesticulou para um sofá de veludo verde, onde João se sentou, sentindo o tecido ceder sob seu peso como se engolisse segredos. Meu nome é João Silva, começou ele, estendendo a mão. Ricardo a apertou brevemente, sua palma áspera contrastando com a suavidade esperada de um homem de posses. Ricardo Mendes. E antes que pergunte, sim, esta casa é herança de família. Mas herança não significa riqueza, Sr. Silva. Eles conversaram por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. João explicou sua causa com paixão, o abrigo em Alfama que abrigava garotos como ele fora, rejeitados por famílias que viam o amor pelo mesmo sexo como uma maldição bíblica. Ele falou de Miguel, um jovem de 19 anos que chegara na semana anterior com nada além de uma mochila e cicatrizes emocionais, de como uma doação de 50 euros poderia comprar cobertores para o inverno rigoroso. Ricardo ouvia em silêncio, girando um copo de porto vazio entre os dedos, seus olhos fixos no fogo. Você fala como se o mundo pudesse ser consertado com palavras bonitas, murmurou ele por fim. Eu sei o que é ser invisível. Mas invisível por escolha, não por rejeição. João franziu a testa, intrigado. Escolha. Ninguém escolhe ser quem é, Sr. Mendes. Eu nasci assim, e aprendi a lutar por isso. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até uma estante repleta de livros empoeirados, obras de Camões e Pessoa, ecos da alma portuguesa. Ele puxou um volume, folheando distraidamente. Talvez não. Mas eu escolhi esconder quem sou. Por anos. Por esta casa, por um nome que carrega expectativas. Meu pai. Ele era o tipo de homem que batia em filhos que não seguiam o script. Mendes são heterossexuais, casam com mulheres de boa família e procriam herdeiros. Eu engoli isso tudo, até o dia em que a empresa familiar faliu, e com ela, o castelo de mentiras que eu construí. As palavras saíram como um rio represado, e João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ricardo era gay. O homem que o olhara com desdém inicial agora confessava uma dor que ecoava a sua própria. Então você entende, sussurrou João. Porque não ajuda, então. Não por pena, mas por solidariedade. Ricardo balançou a cabeça, os ombros caindo. Porque eu estou falido, João. Esta casa é tudo o que sobrou. As dívidas engolem tudo.
Eu finjo ser o rico para que os credores não batam à porta. E agora você, com sua honestidade crua, me faz questionar se vale a pena continuar fingindo. A noite caiu sobre Sintra como um manto de veludo negro, e João se viu convidado para jantar, não por caridade, mas porque Ricardo insistiu, como se a solidão fosse um veneno que ele não queria beber sozinho. A cozinha era um relicário de panelas de cobre e ervas secas penduradas, cheirando a alho e louro. Ricardo cozinhava bacalhau à brás com a destreza de quem aprendera na juventude, antes de as responsabilidades o transformarem em prisioneiro de si mesmo. Eles comeram à mesa de carvalho, sob a luz de velas que dançavam como fantasmas alegres, e as barreiras começaram a ruir, tijolo por tijolo. João contou histórias de sua infância em uma vila no Alentejo, onde os meninos brincavam de futebol sob o sol escaldante, mas ele sempre se sentia à margem, atraído pelos olhares furtivos de um companheiro de classe. Eu fugi para Lisboa aos 18, com um coração partido e bolsos vazios. A associação me salvou, me deu propósito. Ricardo assentiu, seus olhos suavizando. Eu fiquei. Casei com uma mulher por conveniência, durou 2 anos miseráveis. Divórcio me custou o que restava de dignidade. Desde então, vivo como um ermita, evitando o mundo que me julga. Mas o julgamento não era só do mundo exterior. Quando João mencionou um protesto recente contra a homofobia nas ruas do Bairro Alto, Ricardo se retraiu. Protestar. Isso é para os jovens idealistas. Eu aprendi que o silêncio protege. A tensão cresceu, um fio esticado entre eles, e João sentiu a faísca de atração misturada à frustração. Ricardo era bonito, sim, com aquela mandíbula forte e mãos que pareciam feitas para tocar, não para esconder. Mas sua resignação o tornava distante, como as falésias de Cabo da Roca, imponentes mas inalcançáveis. Naquela noite, quando João se preparava para partir, a chuva havia parado, deixando o ar fresco e carregado de jasmim. Ricardo o acompanhou até a porta, hesitante. Volta amanhã. Não por doações, mas por companhia. João sorriu, o coração acelerando. Talvez. Se você prometer não me chamar de mendigo novamente. Eles riram, um som leve que cortou a escuridão, e por um momento, Sintra pareceu menos solitária. Os dias seguintes foram um vórtice de encontros inesperados. João retornava à mansão após suas rondas de voluntariado, carregando pães frescos do mercado de Queluz ou flores silvestres colhidas nas trilhas. Ricardo, por sua vez, abria as portas do passado, mostrava álbuns de família com fotos amareladas de verões no Algarve, contava anedotas sobre o avô que fora pescador em Cascais e sonhara com uma vida além do mar. Mas sob a superfície, as rachaduras se aprofundavam. Ricardo evitava tocar no tema da falência, mas João percebia os envelopes amontoados na escrivaninha, as ligações ignoradas de bancos impiedosos. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins do Palácio da Pena, com suas torres coloridas como um conto de fadas luz, João confrontou: Você não pode viver assim para sempre, Ricardo. Fingindo ser quem não é, nem para si mesmo. Ricardo parou sob uma araucária centenária, o vento agitando as folhas como sussurros de julgamento. E quem sou eu, então? Um homem quebrado que atraiu um anjo voluntário para sua ruína. Você merece mais do que isso, João. Alguém que possa te levar a jantar chiques no Porto, não um fantasma endividado. A dor na voz de Ricardo era palpável, e João sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ele deu um passo à frente, tocando o braço do homem pela primeira vez, um toque elétrico, como faíscas de um fogo proibido. Eu não quero jantar chiques. Quero honestidade. E você, Ricardo Mendes, tem mais riqueza em seu coração do que qualquer cofre. Eles se olharam, o mundo ao redor desvanecendo, as torres do palácio, os turistas rindo, o eco distante do oceano. Naquele instante, o amor brotou, tímido mas inexorável, como uma videira escalando as muralhas de uma fortaleza. Mas o destino, traiçoeiro como as curvas da Serra de Sintra, reservava o primeiro golpe. Naquela noite, ao retornarem à mansão, um carro preto estacionado na entrada os esperava. Dele desceu um homem de terno impecável, o advogado da família Mendes, com uma pasta repleta de papéis. Senhor Ricardo, o prazo para o pagamento da hipoteca expira amanhã. Se não quitar, a casa será leiloada. Ricardo empalideceu, e João viu o pânico cru em seus olhos. O advogado lançou um olhar de desdém para João, notando o broche arco-íris. E quem é este? Seu novo assistente. Cuidado, Ricardo. Escândalos não ajudam em tempos de crise. As palavras cortaram como navalhas, revivendo fantasmas de preconceito. Ricardo dispensou o homem com um gesto brusco, mas o dano estava feito. Dentro da casa, ele explodiu, viu. É isso que o mundo pensa de nós. Eu te avisei, João.
Fique longe antes que te arraste para o abismo. João, ferido mas resoluto, rebateu, ou talvez seja hora de enfrentar o abismo juntos. Não como vítimas, mas como sobreviventes. Eles discutiram até o amanhecer, vozes e quando pelos salões vazios, mas em meio à raiva, veio a confissão. Ricardo admitiu ter se apaixonado por João na primeira noite, aterrorizado pela intensidade de um sentimento que desafiava suas muralhas. O amanhecer trouxe uma trégua frágil. Eles decidiram lutar pela casa. Ricardo venderia relíquias familiares, João mobilizaria a comunidade LGBT para uma campanha de crowdfunding. Mas o preconceito não se rendia facilmente. Dias depois, durante uma reunião na associação em Lisboa, João recebeu uma ligação anônima. Diga ao seu amante falido que os mentes não se misturam com aberrações. Ou a casa dele vira cinzas. A ameaça era real, e quando os ódios velados que ainda ferviam em cantos conservadores de Portugal, onde o progresso das leis de casamento igualitário não apagava as chamas do fanatismo. João correu para Sintra, o coração martelando como o sino da igreja de São Pedro. Encontrou Ricardo na varanda, olhando o horizonte onde o mar se fundia ao céu. Eles sabem de nós, disse João, ofegante. Alguém nos vigia. Ricardo puxou para um abraço, o primeiro de verdade, seus corpos se encaixando como peças de um puzzle antigo. Então que venham. Pela primeira vez, eu não tenho medo. Mas o medo estava lá, disfarçado de determinação, e naquela noite, sob as estrelas de Sintra, eles selaram um pacto, amor contra o mundo, vulnerabilidade como armadura. A campanha ganhou tração nas redes sociais portuguesas, hashtags como Salve Sintra Quer viralizaram do Porto a Faro. Jovens de todo o país doaram, inspirados pela história de dois homens que desafiavam não só a falência financeira, mas a emocional. No entanto, o conflito escalou quando a ex-mulher de Ricardo, Isabel, apareceu na mansão como um furacão do Atlântico. Elegante e implacável, com cabelos loiros e um sotaque do Minho, ela exigia sua parte na herança, alegando que o divórcio fora amigável demais. Você acha que pode jogar tudo fora por um capricho gay? Pense na família, Ricardo. No que as pessoas dirão em Évora, onde crescemos. Isabel representava o preconceito internalizado, o tipo que sorria enquanto apunhala. Ela confrontou João diretamente, você é o veneno dele. Um voluntário de rua que acha que pode comprar amor com pena. João, com a ferocidade de quem sobreviver a rejeições semelhantes, rebateu, amor não se compra, Isabel. E pena é o que você sente por não ter conhecido o homem de verdade. A discussão explodiu em acusações, revelando segredos. Isabel confessou ter sabido da orientação de Ricardo desde o início, usando o casamento como escada social. Ricardo, devastado, viu sua ilusão de passado desmoronar. O clímax veio em uma noite de tempestade, quando vândalos, provavelmente instigados por sussurros locais, atacaram a mansão, quebrando janelas e pichando insultos homofóbicos nas paredes. João e Ricardo, alertados pelo barulho, correram para fora, enfrentando a chuva e a fúria de três figuras encapuzadas. No confronto caótico, Ricardo levou um soco, caindo no chão enlameado, mas João se interpôs, gritando, parem. Isso não é sobre nós, é sobre o medo que vocês carregam. Um dos agressores hesitou, o capuz caindo para revelar um vizinho conhecido, um homem de meia idade que frequentava a missa dominical. Vocês destroem tudo o que é puro, rosnou ele, mas sua voz tremia. A polícia chegou, dispersando os atacantes, mas o dano era irreversível. Dentro da casa, encharcados e feridos, Ricardo chorou pela primeira vez na frente de João, lágrimas de liberação, não de derrota. Eu te amo, murmurou ele, puxando João para si. E vou lutar por nós, não pela casa. João, com o coração transbordando, respondeu com um beijo suave, o primeiro, sob o rugido do trovão, um selo de promessas em meio ao caos. A resolução veio devagar, como o sol nascendo sobre o Tejo. A campanha arrecadou o suficiente para adiar o leilão, e Isabel, confrontada com a verdade nua, recuou, assinando papéis que liberavam Ricardo de amarras passadas. A Associação Arco-Íris ganhou visibilidade, inspirando abrigos semelhantes em Coimbra e Setúbal. Mas o verdadeiro triunfo foi interno. Ricardo saiu do armário publicamente, em uma entrevista ao Jornal Público, declarando, ser gay em Portugal é ser parte da tapeçaria diversa de nossa nação, e eu me orgulho disso. Meses depois, na primavera florida de Sintra, João e Ricardo renovaram a mansão juntos, não como um museu de mentiras, mas como um lar de verdades. Eles plantaram um jardim de rosas arco-íris, simbolizando o renascimento, e João continuou seu trabalho, agora com Ricardo ao seu lado como voluntário. O amor deles, forjado em mal-entendidos e preconceitos, provou que as maiores fortunas não estão em cofres, mas em corações abertos. E assim, nas colinas eternas de Portugal, dois homens encontraram não só salvação, mas um ao outro, provando que, mesmo na falência,
O amor é a doação mais rica de todas.